7 horas e 52 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e agora a gente vai direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, meu amigo Dante. Libera o áudio do Dante, eu não estou ouvindo ele não, por favor. Tá me ouvindo aí? Agora estou ouvindo. Pronto. Rapaz, eu vi você numa esteira com um negócio de um elástico ali. O que é aquilo? É pra maratona que tá correndo ou tu vai pra uma luta? Aquilo ali é um sofrimento, rapaz, é um sofrimento. Porque aquilo fica te puxando e você tem que ir contra aquilo ali com a esteira inclinada. Não, eu fico pensando, ralado, por que a criatura sofre daquele jeito e ainda registra o sofrimento ainda? É pra não esmorecer, O cara manda o cara filmar que é pra não parar, entendeu? Bom, falando em sofrimento, vamos ver o Michel Temer, quer dizer, vamos assistir um trecho da entrevista do Michel Temer, que é o tema do início do nosso bate-papo. Ele deu uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, né, onde disse que não participou do golpe. Ele não fez parte do golpe. Ele só se tornou presidente da República. Por acaso. E ele fala em golpe. Acho que a gente tem um vídeo aí, né, pra gente dar uma olhadinha? Exatamente, vamos ver. Ponto é este, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento, e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Mas não era golpe, né? Eram pedaladas fiscais? Pois é, na época... Era improbidade administrativa? Tinha essa coisa, né? Quem era favorável a Dilma falava em golpe e quem era favorável à queda dela falava que era um rito legal previsto pela Constituição e ficou essa discussão, né? Quando a gente vê agora o ex-presidente Michel Temer, que foi presidente graças a esse impedimento, graças ao impeachment, né, da Dilma Rousseff, falar duas vezes, né? Ele fala duas vezes que não foi favorável ao golpe. A gente não sabe se ele está cometendo um ato falho, né? Ou se ele de fato encarou isso como um golpe, como algo que não estava dentro dos preceitos legais ali da maneira como se estabelecia. Eu vou um pouco além, Dante. Desculpa te cortar. Você Claro. fez a respiração para falar. Peraí, segura. Ou então ele sabe de alguma coisa, porque, enfim... o partido dele é que estava à frente da Câmara dos Deputados naquela época lá com o Eduardo Cunha, então ele sabe de alguma coisa que o dá autoridade para dizer que foi um golpe, mas eu só estou fazendo uma conjectura também, Dante. Não tem como fazer essas análises políticas desse período, inclusive, sem essas conjecturas, né, mano? Não tem como. Ele até fala, inclusive, ele cita nessa conversa, nessa entrevista que dada ao Roda Viva, na noite de ontem, ele até cita a participação do ex-presidente Lula nessa articulação, né? Porque o que estava acontecendo nesse período, né? O Lula chegou a ser convidado para assumir a Casa Civil, seria nomeado, não foi nomeado graças ao vazamento de uma conversa da ex-presidente Dilma com ele, que foi levada à mídia nacional e foi ao STF, o STF mandou proibir porque estava dizendo que essa nomeação seria para impedir, né, que o processo andasse contra ele na Justiça Federal. Então ele até fala dessa ligação. Ele cita aí que o ex-presidente Lula chegou a conversar com ele para que ele tratasse com os membros do PMDB sobre esse impedimento. E o Michel Temer fala na entrevista que caso Lula tivesse assumido o ministério como estava previsto, como era a estratégia do PT naquele momento, ele diz que o impedimento não teria acontecido, que Dilma não teria caído, porque Lula tinha muito bom trânsito com o Congresso Nacional, que foi quem acabou levando, né, a decisão a cabo. E curioso também, ele cita também em alguns momentos ali conversas com o Eduardo Cunha, dizendo que Eduardo Cunha iria arquivar esses processos e tudo, esses pedidos de impeachment, que já eram muitos ali na mesa dele, mas pela articulação, pela movimentação popular, o impeachment acabou acontecendo na visão do ex-presidente, que chegou ao poder por conta disso, né? É legal lembrar também que ele fala de uma ligação com o Lula, né? Essa ligação com o Lula, ela chegou a vazar o relatório dela, a gente falou dela aqui acho que na semana passada ou na semana anterior,
né, ligações do ex-presidente para o agora, né, também ex-presidente Michel Temer, que eles conversaram sobre isso e comprova, essa ligação dele comprova, né, que aquelas conversas que vazaram ali, quer dizer, essas conversas de fato não vazaram. O resumo dessas conversas foi publicado pelo Intercept e pela Folha há 2 semanas, comprova a autenticidade disso, né, comprova a autenticidade daquelas conversas que foram reveladas. Bom, vamos brincar de si, vamos fazer uma brincadeira de si aqui. Se de fato o Lula assume lá o cargo no ministério, assume o ministério, se torna ministro de Dilma, é possível, como falou Michel Temer, que ele impedisse aí o impeachment. Mas se não houvesse a atuação do partido de Michel Temer, se o PMDB não tivesse feito nada, Dilma Rousseff teria concluído o mandato dela também, isso é fato. Porque se houve essas conversas com Eduardo Cunha e aí o interesse dele em querer arquivar os pedidos de impeachment ou os processos de impeachment, foi o Eduardo Cunha que pôs isso em votação. Então ele foi o pivô, um dos pivôs desse processo todo aí que te retirou Dilma Rousseff da presidência e ele é agora é MDB, né? Agora é presidiário também. Justamente, agora é presidiário também. Agora, é importante a gente trazer esse tipo de conversa. Eu sempre gosto de fazer esse link, Dante, com quem está assistindo a gente, porque nós estamos repercutindo aqui a entrevista em uma TV, na TV Cultura, que é a TV estatal, é a TV do governo, a TV Cultura, né? Uma entrevista nacional, inclusive, na rede nacional da TV Cultura, de um homem que foi presidente da República do Brasil, mas que não mora aqui no estado do Amazonas, está lá para o sudeste do país, em Brasília, enfim. Por que a gente traz isso para a nossa conversa aqui no Manhã no Ar, nesse papo com a redação do Jornal A Crítica? Porque isso interessa a todos nós. Nós precisamos, nós amazonenses, você que mora aí na Zona Leste, na Zona Norte, no interior, nas comunidades do interior, a gente precisa entender e saber o que está acontecendo, o que acontece por trás dos bastidores da política, da nossa política. Porque o governo de Michel Temer, o pouco período que ele ficou lá, trouxe mudanças e mudanças profundas, porque ele, inclusive, esteve lá diante de algumas reformas. Da reforma trabalhista que teve aí, que aconteceu. Houve uma outra reforma também, não é, Dante? Ele fez a questão do teto de gastos, né? Que fez aquele congelamento dos gastos em diversos setores por 20 anos. É curioso, Emanuel, só para aproveitar que você falou nisso, nesse momento, nessa entrevista que ele fez lá no Roda Viva ontem, na hora de falar sobre o atual governo, ele foi questionado, a visão dele sobre o atual governo, ele se manteve bem sereno, não fez críticas, mas fez um autoelogio, né? Ele falou que das coisas que estavam boas no governo atual, eram herança do governo dele. Aí citou o teto de gastos, citou a reforma trabalhista e disse que as reformas que estão sendo colocadas agora por Bolsonaro são uma continuidade do governo dele. Então ele tenta, de alguma maneira, mesmo fora da política, mesmo tendo que se resolver com a justiça, ele acabou de ser preso, foi a primeira entrevista dele depois de ser preso, né? Ele mesmo fora do jogo político de fato, né? Inclusive o próprio MDB perdeu um pouco de relevância, mas ele tenta ganhar, tenta surfar nessa onda, né? De alguma maneira bem oportunista, como é dos nossos políticos. Né? E por que eu digo que isso é do nosso interesse? Porque um dos legados de Michel Temer na presidência da República para nós aqui também foi a redução do imposto dos concentrados produzidos no Brasil. O que resultou para a gente a perda de uma das fábricas aqui do nosso fábrica, polo. Perdemos empregos. Exatamente. É por isso que nos interessa trazer esse tipo de comentário, por isso que nos interessa discutir esse tipo de assunto aqui com você, meu amigo telespectador, você que acompanha o Manhã no Ar, que acompanha aqui as informações e os comentários que o Dante traz a mais. E tem mais. A gente precisa também, né, só para complementar, a gente precisa estar atento ao andamento, aos ritos legais, né? A gente precisa ser vigilante em relação à sociedade. A gente pode, às vezes, ter um posicionamento A ou B em relação a uma figura da política, em relação a Lula, em relação a Dilma, em relação a Bolsonaro, mas a gente espera, como cidadão brasileiro, que os preceitos legais sigam normalmente, né? Sigam seus ritos normais, porque se acontece com poderosos algumas coisas que não são as mais corretas do ponto de vista legal, imagina com quem não tem condição, com a pessoa que está nos assistindo, que eventualmente, em algum momento, pode ser alvo disso também, né? Exatamente. E o Dante está falando isso justamente porque se foi um golpe contra Dilma Rousseff, ela foi, então, neste caso, a vítima de um golpe orquestrado, do qual Michel Temer deixou claro que não participou. Não participou, mas lucrou bem, né? Mas lucrou, né? Deixa eu mudar de assunto aqui, Dante. A base do governo já conseguiu
que 9 deputados pedissem a retirada de assinaturas do requerimento que pede a criação de uma CPI para investigar as revelações do site The Intercept Brasil. A coisa aí do Glenn Greenwald, da Folha também, enfim. Mas Glenn Greenwald com base aí na fonte que ele diz que fizeram essas interceptações. Por que essa galera está tirando as assinaturas, Dante? Pressão, né? Basicamente pressão. A gente tem, dentro desses nove que estão pedindo a retirada das assinaturas, a gente tem, por exemplo, 2 do PP e 2 de Solidariedade, que fazem parte daquele grupo ali que é chamado de Centrão, né? Que é um grupo de parlamentares que evita posicionamentos evita o confronto e tenta se manter como maioria, né? A gente tem também membros do Novo, do PV, enfim, são 9 deputados, nenhum do Amazonas, né? A gente teve 4 deputados do Amazonas que assinaram essa CPI, mas qual é a grande questão nesse ponto? Eles apresentaram esse pedido de retirada do nome depois que o pedido pela CPI já tinha sido aceito, né? Então, assim, se nada fora do jogo legal acontecer, como a gente estava falando mais cedo, esses nomes não serão retirados agora. O que acontece? Se a gente teve 175 nomes, assinaturas, né, para esse pedido de CPI da Lava Jato. Precisava de 171. Se esses 9 saírem, obviamente, não tem como você pedir uma CPI porque não tem o número mínimo exigido por lei. Então, eles querem tirar esses nomes para inviabilizar a CPI. Só que nesse momento não cabe. Então, em que pé está essa questão? Ela está na mão do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, que vai definir se acata ou não esse pedido. E a partir daí, outras estratégias podem ser tomadas, né? Pode ser que esses nomes depois peçam, depois a gente precisa entender depois o regimento para saber o que acontece depois que a CPI for instalada, quando for criada essa comissão especial para essa CPI, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito de Fato, quem serão os nomes, de que maneira ele vai ser o andamento. Mas precisa primeiro, o Rodrigo Maia precisa definir agora se ele acata ou não, com base nas assinaturas que já foram feitas, né? Eles não vão conseguir retirar esses nomes agora, mas é parte desse jogo de articulação política pesado que tem por trás, né? Porque Dante, Desculpa. Não, termina aí. Faz parte do jogo porque a grande questão é que não é interessante para o governo agora essa CPI, porque ela vai atacar diretamente, vai afetar diretamente o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né? Porque ele, na época, era juiz federal e tem conversas dele ali no meio desse bolo todo. É exatamente então isso. Eu, inclusive, vi lá a declaração do Rodrigo Maia dizendo que para ter CPI precisa ter um objeto claro da investigação. Eu não sei se esse é bem o termo que ele utilizou, mas, enfim, é o que ele quis dizer com isso. E eu também tenho dúvida. O que exatamente essa CPI vai verificar? Se o que se denuncia contra Sérgio Moro é real, é correto, ou vai investigar se a maneira como essas gravações foram levantadas, de forma fraudulenta ou não? Qual seria exatamente o objetivo dessa CPI? Já há consenso em relação a isso? Pois dois pontos aqui só para a gente deixar bem claro. Um é esse que o Maia vai analisar por esse aspecto. É uma decisão, de certo ponto, até meio subjetiva, né? Ele consegue articular, caso não haja a intenção dele de instalar a CPI, ele consegue embasar de uma maneira mais, né, subjetiva ali, porque se ele entender que não há um escopo necessário. Qual é a ideia da propositura da CPI? É investigar o que aconteceu a partir dos vazamentos. Não é, de fato, investigar quem foi que vazou, não vai se buscar a fonte, enfim, não é isso que está sendo analisado. Essa informação já vazou, o que teve aqui de ilegal, de imoral ou de legal, de que maneira isso aqui, o andamento da legislação brasileira foi prejudicado, o cumprimento da lei foi prejudicado com esse ato, com esse outro ato. A gente tem conversas, a gente falou muito nisso lá no começo, quando a gente vinha batendo nesse assunto, que a grande questão nesse ponto não era nem tanto o comportamento mais de Sérgio Moro, porque ele já deixou de ser juiz, ele não é mais juiz, ele não pode ter uma punição pelo CNJ, por exemplo, porque ele abandonou a magistratura. Porém, a gente tem procuradores que estão em plena atividade, que inclusive continuam na força-tarefa da Lava Jato, que tomaram atitudes ali que, pelo que as conversas indicam, algumas suspeitas, algumas que denotam uma certa ilegalidade ali em alguns pontos. Abre margem para se questionar a ilegalidade. Então, é isso que a CPI pretende
pretende apurar, pretende investigar, caso ela seja instalada, caso ela seja aceita pelo Rodrigo Maia. Agora, em relação a esse ponto, Dante, o meu conhecimento jurídico é limitado. Inclusive, eu quero resolver isso, que eu vou começar a estudar esse negócio. Mas, pelo que eu sei, o que a gente acompanha e já estudou um pouco, ninguém pode ser processado a partir de provas captadas de forma fraudulenta. É diferente, por exemplo, da defesa do presidente Lula, porque para se defender, de acordo com a nossa legislação, a pessoa pode interceptar a ligação, pode fazer o que quiser, de forma legal ou ilegal, desde que ele consiga provar a inocência, para se defender. Mas para acusar, nenhum elemento ilegal ou uma prova obtida de forma ilegal é válida para fazer a acusação. Isso não tornaria esse objetivo de uma CPI inócuo ou incorreto do ponto de vista legal, Dante? De novo, a gente tem 2 pontos aqui só para a gente deixar bem, só para não parecer, não deixar o pessoal sem a informação completinha. Sim, sim. O vazamento ele vai ficar investigado pela polícia, né? É um crime que está sendo investigado, esse é um ponto. Só para a gente deixar bem claro. Aí, nesse outro ponto, nesse outro aspecto, de que maneira isso foi acontecer, é que a gente não sabe, a gente não tem a conclusão até hoje de, foi de fato um hacker X que fez isso assim assado. A gente pressupõe, a gente imagina, obviamente, né, que foi um vazamento, que foi uma invasão, que foi um hacker mesmo que agiu ali e tal. Mas se de repente, em algum momento, ficar uma discussão, não, pode ter sido um funcionário, tem um termo em inglês chamado whistleblower, né, que eles tratam isso, é alguém como que é parte desse processo que cede informações. Um exemplo, se eu tenho uma conversa com você e com o diretor do programa e a gente ali está tramando alguma coisa e eu pego e vazo uma informação para lá. Eu sou um whistleblower dessa história, entendeu? Sim. Então, assim, tem essa corrente ainda que se fala. Então, como não se tem definido, foi A, B ou C que vazou a conversa X, Y, Z, transitado em julgado, concluído isso, a gente tem os processos, tem pessoas que já dizem que passaram a informação X para fulana, mas não tem como, eu invadi assim, assim, assado. Então, isso ainda está meio que aberto, né? Então, isso vai ser investigado. E lembrando que a CPI ela não vai processar ninguém criminalmente. Ela vai chegar num ponto, vai apresentar um relatório e, a partir daí, a Justiça, os órgãos competentes vão tomar a medida que acharem adequada com base naquilo que a CPI investigou. Mas é uma salada, né, não? É uma salada. A nossa legislação é uma salada, né? É uma salada que não dá para entender muito bem. Bom, por outro lado, nós temos aí os deputados que estão desistindo. Vamos ver o que o todo-poderoso Rodrigo Maia, porque numa hora dessa o Rodrigo Maia assume o controle da coisa. Né? Ele ganha um poder maior do que ele já tem, né? Exatamente. Ele ganha um poder maior do que ele já tem. E certamente, caso ele resolva engavetar esse pedido aí, ele não vai fazer isso só porque ele é bonzinho e está acreditando no andamento legal da sociedade brasileira. E o que isso interessa a você, meu amigo? Você votou no deputado federal, você votou nos representantes do Amazonas, na bancada do Amazonas, que está lá em Brasília. Você tem que ter, ou se tem no seu posicionamento político em relação a esses assuntos, pode verificar se o seu deputado votou a favor ou contra, se a assinatura dele está lá no pedido. O Dante explicou para a gente exatamente o que é esse pedido de CPI ou o que seria o objetivo dessa CPI. E se você concorda ou não com a atitude do seu parlamentar, entra na internet lá, que você vai ver a lista. Tem a lista dos deputados, de todos os deputados que assinaram ou não assinaram, daqueles que estão querendo te retirar o nome. Só para informar, mano, aproveitar que quem está nos acompanhando para saber os 4 deputados do Amazonas que assinaram esse pedido de CPI. Zé Ricardo, do PT, Marcelo Ramos, do PR, Sidney Leite, do PSD, e tem mais um, Bosco Saraiva, do Solidariedade. São os 4 que assinaram esse pedido de CPI da Lava Jato. Tá aí a informação. E aí você, que é quem colocou a pessoa lá dentro, você julga a atuação do seu parlamentar. É esse o nosso objetivo aqui, trazer essa informação para que as pessoas fiquem informadas em relação a isso. Dante, muito obrigado, meu irmão, pelo papo, pela conversa. Amanhã de novo. Amanhã a gente está por aqui de novo, mano. Obrigado aí. E olha, devagar, cuidado lá com os treinos, hein? Não, daqui a pouco tem mais. E parabéns pela cobertura ontem, viu? Parabéns de verdade. Foi um grande trabalho. O melhor de tudo de ontem foi a gente fazer a cobertura de um acidente gravíssimo, né? Que poderia ter sido e até agora nenhuma morte. Isso foi assim, foi muito legal. Ser testemunha do milagre é uma das coisas que a nossa profissão nos faz de uma maneira única, né, cara? Exatamente. Então, parabéns, de verdade. Obrigado, meu irmão. Um abraço, até amanhã. Até a próxima. Vamos para o intervalo, meu diretor? Mas vamos mostrar a interação. A gente tem interação primeiro?
as pessoas que estão participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, hein? Bom dia, Manuel. Aqui é o João, da Rua 9, lá do São José 2. Tá ligado? Um abraço, João. Tem mais aqui, olha, foi na hora da interação com a Tamires. Tem mais aqui? Dá para passar a outra interação aqui? Ou travou o negócio aí? Cadê? Eu não estou ouvindo meu diretor no ponto mais, meu diretor. Só um minutinho. Opa. Bom dia, Manuel. Estou ligadinho no Manhã no Ar. É a Alessandra, lá do Nova Vitória. Um abraço para você, Alessandra. Olha só, olha esses olhos, meu Deus. Estamos ligados no programa aqui no bairro Alvorada 2. É o Anderson e a Maria Pérola, esses olhos que parecem pérola. Volta aí, por favor. Olha só esses olhos como parecem pérola, meu Deus. Que coisa linda. Um abraço para eles. Sobe mais um pouquinho. Estou perdendo tempo, né, diretor? Quem é aqui o bonitão? É o Joelson, lá do Novo Aleixo. Um abraço para o Joelson. Quem mais? Sobe mais aqui. Olha, esse aqui é o Bom Dia ligado no jornal com as melhores notícias. Manda um abraço para todos. É o operador de caixa, é o Lelson Santos, lá no bairro de Fátima, na zona leste de Manaus. Fátima não é na zona norte, não, hein? Para mim era na norte. Bom dia, Manuel. Estou trabalhando ligado em vocês. Um abraço para o PAC do Via Norte. Muito bem. Ela só não disse o nome dela. Tem mais, diretor? Acabou por aí. Mais uma aqui. Mais uma. Opa! Foto montada. Bom dia, galã de Parintins. Acordo cedo só para ver você mandar um alô para mim com minha filha. Estamos fazendo aniversário hoje. As duas aniversário. Que legal, mãe e filha. Parabéns para você, viu? Feliz aniversário aí para vocês. Muito bem. Muito obrigado pela participação. 99291-2167. Vamos fazer o intervalo? Depois do intervalo, meu diretor, o que a gente chama em primeiro, depois do intervalo? Qual que é a nossa... Olha, a gente tem daqui, depois do intervalo, viu, uma história de superação do Marquinhos, viu? O picolezeiro mais famoso dos campos do Peladão. Aí os meninos do time do Obdense chegou comigo, me viu triste e pegou minha caixa. E disse, vem cá, mano, quantos picolé tem aí? Na verdade tinha 40, mas eles me deram 60. Além do que eu queria. Mas nesse dia foi uma obra que eu botei. Naquilo ali eu fiquei tão alegre e decidi mudar a minha vida e minha história, porque eu desisti da droga, desisti de tudo que eu vivia naquele mundo.